pessoal, tudo bem? Seguindo nosso planejamento da semana, eu tinha avisado para vocês, BBB, que a gente ia fazer uma retomada, né, na terça-feira, e agora a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo no capítulo 6, o capítulo seguinte. Só lembrando que a gente segue os circuitos elétricos, agora adicionando outros aparelhos, tá? A ideia agora é a gente trabalhar com medidores elétricos. Vocês sabem que a gente já tem no circuito geradores, receptores, resistores, fusível, e todos esses aparelhos, quando eles são associados aos circuitos, eles vão consumir uma DDP, eles vão gerar uma resistência, depende das características do aparelho. Dá para medir a resistência, dá para medir a voltagem, dá para medir a corrente? Sim. A gente vai usar esses aparelhos aqui. Só para ajudar aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Acho que essa cor aqui já vai dar. Esse aparelho aqui é o exemplo de amperímetro, tá? Ele é um analógico, ele é semelhante ao galvanômetro também, que é um pouco mais sensível do que o amperímetro, e ele serve para determinar a corrente elétrica, né, que é medida em amperes, daí o nome amperímetro. Esse aqui que eu coloquei aqui embaixo, ele na verdade eu coloquei por conta do nosso laboratório. Quando a gente tiver a oportunidade de passar pelo laboratório novamente, vocês vão ver que a gente utiliza esse segundo aparelho aqui. Ele é o multímetro. Qual que é a diferença dele? Ele é capaz de medir diferentes coisas, porque depende da função que você escolher. Então ele pode medir a corrente, se você escolher ele no modo amperímetro. Ele pode medir a DDP, se você escolher ele no modo voltímetro. Ele pode medir a resistência, se você escolher ele no modo ohmímetro, né, que tem a ver com ohms, tá? Então o multímetro ele é o mais comum e é o que a gente costuma utilizar nos laboratórios, tá bom, gente? Agora, o principal, melhor do que você conhecer quais são os aparelhos, é você saber utilizar. Então é importante saber as características do uso de cada um, como aplicar no circuito. Então vamos lá. Aqui eu coloquei um exemplo onde a gente vai ver o amperímetro. E aí eu vou colocar para vocês aqui as características. Primeira característica. O amperímetro ele tem o objetivo de medir corrente. Só que a corrente ela vai ser uma medida indireta. Você vai colocar um amperímetro do lado do que você quer medir para medir a corrente indiretamente. Mas pense o seguinte, quando que a corrente em dois aparelhos vai ser a mesma? Quando a associação é em série. Lembra, quando você tem resistores em série, a corrente que passa é a mesma. Logo, se você quer medir a corrente, você tem que associar o amperímetro em série. Então, toda vez o amperímetro tem que ser associado em série com o que você quer medir. Senão você não vai conseguir medir o que você quer. Aí eu coloquei esse circuito aqui como exemplo porque ele tem duas situações. O amperímetro 1 está em série com o resistor de 20 ohms. Isso quer dizer que ele vai medir a corrente que passa pelo resistor de 20 ohms. Porque pensa só, aqui embaixo é o gerador. Vai sair uma corrente. Essa corrente que sai do gerador é a corrente total. Então, o amperímetro 2 ele está em série com o gerador. Isso quer dizer que ele vai medir a corrente total do circuito. E aí a corrente vai continuar se propagando aqui, né? Quando chegar aqui nesse nó, ela vai se dividir, uma parte vem para cá, uma parte vem para cá, eu diria I1 e I2. Depois ela vai se dividir nesses trechos aqui e ao final ela volta para a bateria. Primeira informação que eu queria mostrar para vocês, essa corrente que volta para a bateria, ela é a corrente total. Então, o amperímetro 2 ele marcaria a mesma coisa sendo colocado antes ou depois. Se botasse aqui, ia medir a mesma coisa, não muda nada, tá? Porque você tem que associar ele em série no ponto que tem a corrente que você quer. O amperímetro 1 ele vai marcar somente a corrente que passa no resistor de 20 ohms, porque ele está em série com ele, tá? Se eu quisesse medir a corrente que passa no resistor de 5 ohms, teria que colocar um amperímetro aqui e assim por diante, tá?
Agora, se o amperímetro está em série, como é que você calcula a resistência em série? Vocês lembram? Você soma as resistências. Logo, se o amperímetro tiver uma resistência alta, e você vai ter que somar a resistência dele com a resistência que está aqui do lado. E se você somar as duas resistências, o que acontece com a corrente que passa aqui? U é igual a RI. Nesse trecho, o U não muda. Se você aumentar a resistência, a corrente cai. Ou seja, se o amperímetro tiver uma resistência alta, ele vai fazer a corrente daquele lugar diminuir. E se a corrente diminui, você não vai conseguir medir a corrente correta daquele resistor. Logo, qual é a principal característica de um resistor ou de um amperímetro? Baixa resistência. Certo? Para que ele interfira menos no circuito. E mais ainda, se você estiver falando de um resistor, de um amperímetro ideal, todo amperímetro ideal quer dizer que a resistência interna é zero. Ele não tem resistência. Tá? Então, em geral, você vai considerar o amperímetro ideal sempre que ele não disser nada sobre a resistência dele. Falou do amperímetro, não deu nenhuma característica, considera ele como ideal, não tem resistência. Tá? É o mais comum. Agora, se ele falar que o amperímetro tem resistência tal, essa resistência tem que ser somada em série, porque ela está em série com o que você quer medir. Certo? Pois bem, vamos lá para o segundo ponto. O voltímetro. O voltímetro ele quer medir uma DDP, a voltagem. Só que as DDPs, dois resistores terão a mesma DDP sempre que eles estiverem associados em paralelo. Logo, quando você quer medir a DDP usando um voltímetro, ele tem que estar associado em paralelo. Lembre-se o seguinte, gente, em paralelo a DDP é a mesma. Então, neste caso, eu coloquei um circuito mais simples. Se eu quero medir a DDP que está gastando num resistor 2, eu tenho que colocar um voltímetro em paralelo. Se eu quisesse medir a DDP no resistor 1, tinha que ser em paralelo no resistor 1, e assim por diante. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Em geral, quando você associa em paralelo, o que acontece com a corrente? Vou botar aqui um circuitozinho menor, para vocês se lembrarem. Se tem uma corrente vindo aqui, e eu tenho dois resistores em paralelo, resistor 1, resistor 2, o que vai acontecer com essa corrente total? Ela vai se dividir, uma parte para cima, uma parte para baixo. É ou não é? Mas pensa bem, qual a DDP nesse trecho aqui? U igual a R1 vezes I1. Essa é a DDP. Você concorda que para calcular a DDP aqui, depende da corrente que está passando por ele também? E aí temos um problema. Se você dividir a corrente do resistor que você queria medir, você acaba tendo uma mudança de DDP. Porque pensa bem, vamos supor, eu não sei, tá? Que essa corrente I aqui fosse 10 amperes. Então, a corrente que passaria por R2 seria 10 amperes. Agora, se você associa em paralelo alguma coisa, a tendência da corrente não vai ser dividir? E se a corrente divide, a corrente que vai passar por R2 vai ser menor que 10. Então, quando você fizer U igual a RI, vai dar um DDP diferente. Então, você pode pensar assim, pô, professor, mas o voltímetro, ele vai atrapalhar na medida, então. Sim, na realidade, ele pode atrapalhar. Por isso que a segunda característica é quando vai passar a corrente pelo lado que tem menor resistência, concorda? Então, toda vez que tem uma associação em paralelo, a corrente se divide. Só que ela vai mais para o lado que tem menor resistência. Onde tem mais resistência, vai pouca corrente. Logo, para ir pouca corrente para o voltímetro tem que ter muita resistência, ou resistência alta. Se ele tiver 10 vezes mais resistência, a corrente que passa por ele é 10 vezes menor do que a que passa por R2. Aí o desvio vai ser bem pequeno e a interferência dele vai ser pequena.
Agora, se você tiver a situação de colocar um voltímetro ideal, o voltímetro ideal ele tem que ter resistência infinita. Quanto maior a resistência, menos a corrente passa. Se a corrente dele for infinita, não vai passar. Se a resistência for infinita, não vai passar nada aqui. Certo? Ou seja, todo voltímetro ideal tem que ter resistência infinita. Se ele não disser nada, ele não vai perceber corrente nenhuma. Tá? Vamos exemplificar isso. Questões lá do livro de vocês, tá? Do livro texto, capítulo 6, livro 2. A questão fala o seguinte: dado circuito possui um aparelho de medida, indicado pela letra M, ele não falou qual é. Determine a leitura do aparelho se ele for um amperímetro. Pois bem, se ele for um amperímetro, isso quer dizer que a corrente vai sair do gerador. Quando chegar aqui, tem dois resistores em paralelo, a corrente vai se dividir. Tá? Ele não falou nada sobre o amperímetro, considera ele ideal. Isso quer dizer que o amperímetro não vai ter resistência nenhuma. Tá? Então, a gente precisa calcular a corrente total. Para calcular a corrente total, eu tenho que associar os resistores. Então aqui, ó, esses dois resistores aqui estão em paralelo. Resistores iguais em paralelo, é só você pegar o valor de um e dividir pela quantidade deles. Então esses dois resistores de 10 equivalem a um de 5. E esse resistor está em série com esse outro aqui. Então qual é a resistência total? A resistência equivalente, a letra A, vai ser 5 mais 5, 10 ohms. Então, vamos calcular a corrente. U igual a R vezes I. O U total é a bateria, 15, não tem resistência interna, porque ele não falou. O R total é 10, e eu vou descobrir o I. O I vale 1,5 amperes. Só que esse é o I total, que sai da bateria. Quando chegar aqui, ó, o I vai se dividir em duas partes. Só que tem que ser duas partes iguais, porque as resistências são iguais. Então, a corrente que passa pelo amperímetro, a corrente do amperímetro, tem que ser a corrente dividida por 2. Vai metade para cada lado. 0,75 amperes. Confere aqui, né? E se o M fosse um voltímetro? Voltímetro ideal não passa a corrente por ele. Se não passa a corrente por ele, vou até fazer aqui diferente, com a cor diferente aqui para não confundir. Olha só que interessante. Se o voltímetro é ideal, voltímetro quer dizer que a corrente que passa por ele é zero. Se a corrente que passa por ele é zero, não tem corrente aqui. Então, se não tem corrente aqui, o circuito do voltímetro é só esse. 5 mais 10. 5 mais 10, 15. Isso quer dizer que U é igual a RI. O U vale 15. O R vale 15, porque é 5 mais 10. Isso quer dizer que o I vale 1 ampere. Só que olha só, o voltímetro está em paralelo com o resistor 10. Então o voltímetro ele vai medir só a DDP do resistor 10. Só. Então eu tenho que calcular a DDP do resistor 10. A DDP do resistor 10 vai ser 10 vezes a corrente que é 1. Então ele tem que marcar 10 volts. Então na verdade você tem que determinar a DDP ou a corrente do instrumento que o voltímetro ou o amperímetro está associado. Porque ele vai medir daquele instrumento. Tá? O exemplo 2. A figura a seguir é constituída de uma fonte de tensão contínua de 100 volts, duas resistências elétricas, uma de 25 ohms e outra de 50 ohms, e uma chave CH seletora. Além disso, o amperímetro e o voltímetro, tidos como ideais, aqui deixou claro, são instalados conforme mostra a figura. Determine a medida de ambos os aparelhos quando a chave está aberta. Pessoal, vou deixar uma tarefa para vocês. Eu vou determinar com a chave aberta. Vocês vão determinar com a chave fechada.
E aí, qualquer dúvida, estarei no chat, tá bom? Letra A, então. A chave aberta. Com a chave aberta, quer dizer que a corrente vai passar por aqui, vai vir direto, não passa a corrente no voltímetro, ela vem e passa direto aqui por fora. Se a chave tivesse fechada, só uma dica, ela ia vir por aqui, ia passar toda por aqui e não ia utilizar o outro resistor, tá? Porque aqui seria um caminho sem resistência, ela ia passar toda por baixo, tá? Bom, mas com a chave fechada, é um circuito grande de fora, com a chave aberta, desculpa, em série 25 em série com 50. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar bem assim. U é igual a R vezes I. O U vale 100. O R total 25 mais 50, né? Porque estamos em série. Eu vou descobrir o I total. O I vai ser igual a 100 dividido por 75. Certo? Posso simplificar aí por 25. Por 25 aqui dá 4, por 25 dá 3. Né? E ainda vai dar exato. Aí você pode deixar a fração, ou enfim. Como está no gabarito, vai dar 1,333 mesmo amperes. Essa corrente, ela é a mesma que passa pelo amperímetro? É. Então é a corrente que ele vai marcar. Porque você tem uma corrente no circuito. Agora a DDP vai marcar o seguinte. O voltímetro, ele está em paralelo com esse resistor. Logo, ele vai marcar a DDP naquele resistor. Então, eu vou calcular a DDP naquele resistor. U é igual a R, que é 50, vezes a corrente que passa por ele. 4 terços ou 1,33. Eu vou usar 4 terços para não usar um valor aproximado, tá? Na segunda parte. Então, vai ficar 200, né? Dividido por 3, que vai dar 66,66666, aproximadamente 7 volts, tá? Galerinha, então a dica que eu tenho para B é a seguinte: se você fecha a chave, ela fica, o resistor de 50 ohms fica em curto-circuito, a corrente passa só aqui dentro, só nesse pequeno, não passa mais lá fora, tá? Tentem fazer. E mais ainda, tá aí uma questão do Enem cobrando exatamente isso. Vou deixar para vocês analisarem qual a posição do voltímetro, qual a posição do amperímetro. Veja que a questão da conta, ela nem é tão importante. Na hora de você trabalhar com voltímetro, com amperímetro, galvanômetro, com multímetro, o mais importante é você saber colocar no circuito, saber as características e como utilizar, tá? E para fechar, vocês podem fazer as tarefas que estão nessas duas páginas. Eu comecei a fazer com vocês na 215, deem continuidade, não é para enviar por enquanto, é só para fixação do conteúdo e a gente vai tirando as dúvidas. Na semana que vem, aí sim vai ter tarefinha a respeito disso, tá bom, gente? Bom final de semana a todos vocês e bons estudos. Valeu!